Olá, seja muito bem-vindo ao Fala Cinecoff Podcast dessa semana, que traz um assunto de extrema importância para você. Hoje nós vamos falar dos direitos do consumidor e o aumento excessivo dos golpes, é isso mesmo. E para falar todas essas informações, nós estamos recebendo aqui no Fala Cinecoff dessa semana a diretora do PROCON, doutora Claudineia Pliasecos, que é nossa convidada. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Andreia. Obrigada pela oportunidade da gente trazer ao consumidor um alerta, né, de como as coisas estão difíceis no Brasil, principalmente dentro das situações da relação de consumo. E o cidadão, ele tem que entender que desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, há uma relação de consumo, né? Latente ali. É a luz que você acende, que você tem que pagar, é a roupa que você comprou e tem que estar usando, é a água, enfim, tudo é uma relação de consumo, né? E infelizmente depois da pandemia, o caos está armado. Pois é, doutora, é isso que eu queria iniciar essa entrevista perguntando. A questão do trabalho do PROCON, que a gente vê esse trabalho constantemente, mas aí está numa contramão com o aumento excessivo de abusos contra os consumidores, principalmente o aumento no número dos golpes. Essa semana uma pesquisa destacou bem essa questão dos golpes aos consumidores. Sim, eu estou aqui com um resultado, foi publicado pelo Datafolha e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que está havendo 4.700 tentativas por hora de golpes online em desfavor ao consumidor. Então, o que a gente tem que afirmar e dizer para o consumidor, se você não tiver cautela, se você não presumir a má fé do outro lado, você vai cair num golpe. Então, o que o consumidor tem que fazer? E é muito triste, né, a gente falar que tem que presumir a má fé. Exatamente. Mas se você presumir a má fé, você vai fazer um monte de questionamentos, né, para com o outro lado, a outra parte. Você vai se precaver de tudo para você ter certeza que você não está caindo num golpe. Por exemplo, você tem um financiamento e você entra no site para poder pegar um boleto para pagar a prestação, a parcela desse financiamento. Acontece que o PROCON não é investigador e nem cabe ao PROCON discutir isso, mas a Polícia Federal, quem sabe, teria essa capacidade, né? Entra golpistas aí nesse meio, nesse mecanismo, e frauda este boleto. O consumidor já está pagando a 15ª parcela, por exemplo, desse financiamento, e ele sempre recebe por e-mail, e ele vai lá, pega a barra, né, o códigos de barra, paga ali, tá o valor, ele conferiu o valor, geralmente a gente só vai no valor e paga este boleto. Um tempo depois, o fornecedor vem cobrar da parcela tal, do mês tal, que o consumidor não pagou. Ele falou, claro que eu pago, claro que eu paguei, tá aqui o comprovante, tá aqui, eu paguei. É tão bem forjado, né? É muito bem feito, é muito bem feito. E ele pagou um boleto que foi para uma quadrilha. O que vai acontecer? O consumidor tem que entrar em face do fornecedor, tanto do banco do boleto, como da financeira, porque os bancos, as instituições financeiras como um todo, aliás, todo fornecedor que emite boleto, ele tem que criar mecanismo antifraude, antigolpe. Porque é muito fácil daí colocar a culpa no consumidor. Olha, consumidor, claro que o consumidor tem que fazer isso.
tem que analisar todos os dados do boleto. Beneficiário, CNPJ, o número de sequência, para ver se está de acordo com os outros boletos que você pagou anteriormente. Mas, muitas vezes, a gente só vai no valor. O valor está certo, você paga ali de boa fé. Exatamente. É de boa fé. Só que não podemos mais. Com a pandemia, os golpistas, os estelionatários, os fraudadores se especializaram demais nisso. E a polícia não está acompanhando, né? Esse crescimento. Esse crescimento dessas tentativas e consequências dos golpes aplicados. Então, o PROCON, pela estrutura que tem o PROCON, é humanamente impossível. Aí tem a justiça também, porque o consumidor pode reclamar na via administrativa quanto na via judicial. Tem uma página, uma plataforma perfeita, que eu quero falar antes de mais nada, que é o consumidor.gov.br. Essa plataforma é uma plataforma do governo federal, que é um PROCON na sua casa. Então, aqui, nesta plataforma, você pode abrir reclamação em face do fornecedor. Aqui, nessa plataforma, só não tem consumidores locais, mas essas grandes redes, todas têm. Então, o consumidor que não conseguir pela via administrativa nem pela via judicial, ele tem essa oportunidade também de lutar pelos seus direitos. www.consumidor.gov.br. Por quê? Você tem que se precaver. E, às vezes, você não tem tempo. Você não pode dar tempo. Por exemplo, você passou um Pix errado. Ou você fez uma compra que você viu que você caiu, passou o teu cartão e tudo, e você viu que você caiu num golpe. O que você tem que fazer imediatamente? Você tem que entrar em contato com o seu banco e solicitar o MED, que é um mecanismo especial de devolução. Devolução do quê? Seja do Pix que você enviou errado ou da compra que você passou o cartão. O que vai acontecer? O banco vai, por 7 dias, suspender o pagamento, seja do cartão ou seja do Pix, para fazer essa análise, né? Para onde foi esse dinheiro e para ver se existiu aí um golpe ou não. Se o consumidor não tiver essa preocupação de fazer isso imediatamente, esqueça. Porque esse dinheiro foi para uma conta e os golpistas estão preparados para, a partir do momento que caiu o valor naquela conta, ele já vai sacar, seja o Pix, ou ele já vai processar os cartões, pagamento por cartão. Então, e na maior parte das vezes, o consumidor não consegue reaver essa questão porque ele demorou para solicitar, demorou para entrar com esse mecanismo. Ou até nem desconhece esse mecanismo. Desconhece, mas é isso que eu digo. Se ele tiver toda a precaução do mundo, por exemplo, foi como fazer uma compra online cujo valor do produto era demasiadamente inferior ao valor cobrado no mercado. 99,9% vai ser golpe. Então, tem que ter essa precaução. Quando você for fazer uma compra online, para sua segurança, tem que verificar na página da Receita o CNPJ, para ver se essa empresa existe. Isso é importante. Para ver se ela está ativa, né? Para ver se ela tem endereço físico. Tem que olhar lá no site, reclame aqui, se essa empresa ela tem reclamação que desfavorece o consumidor no momento da entrega do produto, se
como que ela atende o consumidor na hora da devolução de um produto com problema, do cancelamento do produto. Doutora, esse passo é muito importante. A senhora trouxe aqui à tona informações extremamente importantes. Por quê? Porque hoje as compras online, elas tiveram um crescimento muito grande. Muito. E na hora que a pessoa faz essa compra online, como que a gente compra online? Com o nosso cartão de crédito, Sim. com os nossos dados. Sim. Só ali a gente já está passando esses dados. Sim. Né? Então, esses estelionatários, esses golpistas, eles podem fazer até outras compras, porque a gente está passando o número do nosso cartão. É a precaução que o consumidor tem que ter. Compras pela rede social. Eu não posso dizer 100%, mas 99% também você não vai conseguir. Você vai pagar por Pix, você não averigou, né, a veracidade daquela loja, se ela existe ou não no mundo, dentro, se ela está cadastrada corretamente na Receita. E daí você fez um Pix e você não vai conseguir, você não vai receber o produto, você não vai ter como encontrar, porque o PROCON também não vai conseguir encontrar se não tem CNPJ válido. Exato. E daí nem via administrativa e nem via judicial. Agora, você comprou num site, você comprou de um fornecedor cujo ele estava oferecendo um produto no site. E você sofreu um golpe, você não recebeu o produto, você tem todo o direito, pelo princípio da solidariedade dentro da relação de consumo, de entrar sim com reclamação contra o site. Porque o site, ele tem que ser responsável pelos fornecedores que estão ali na sua plataforma, na sua página, vendendo produtos. Tá? Então, neste caso, não se desespere. Você foi no site tal, não posso falar o nome de sites aqui, mas sites sérios também. Você foi lá e comprou uma geladeira numa loja que estava vendendo em determinado site e você não recebeu este produto ou recebeu com defeito e o fornecedor ali não está querendo te dar o suporte tudo, você pode entrar contra este fornecedor e mais o site, e daí pelo princípio da solidariedade do fornecedor dentro dessa relação de consumo, o site vai ser responsável também. Doutora, outro ponto importante também nessa relação de consumo hoje são os idosos, que infelizmente esses créditos oferecidos aos idosos, esses consignados, também eles acabam virando um grande golpe hoje contra essas pessoas que são principalmente delicadas de se lidar, porque elas não têm esse entendimento, muitas vezes acabam aceitando uma ligação, dizendo um sim e caindo num golpe e tendo a sua aposentadoria ali toda retida. Sim, é uma das reclamações mais atuante hoje, não só no PROCON de Foz do Iguaçu, como no Brasil inteiro. E a gente está levando isso nas reuniões do PROCON Brasil, bem como da Senacom. Eu já falei, inclusive, então, na época, o ministro Flávio Dino, a preocupação que os PROCONs está tendo com uma parte da sociedade que está sendo esquecida pelos nossos governantes, que são os idosos. Não existe contrato mais seguro do que o que os bancos fazem com esses empréstimos consignados, porque desconta direto no pagamento do INSS para o consumidor idoso, de baixíssima renda, vulnerabilidade extrema e sem condição alguma de se defender. Tentaram ali de uma certa forma fazer alguma coisa, mas daí houve uma pressão muito grande do Banco Central e o governo aí teve que relaxar novamente. Então a gente que está na ponta nos PROCONs do Brasil sabe o que está acontecendo com os empréstimos consignados não solicitados para os consumidores. O que é que acontece nesse sentido?
Hoje, qualquer tipo de compra, o consumidor não precisa sair de casa, chega no celular dele. E os idosos, eles têm o celular deles. Eles têm, que é para atender ligação e o WhatsApp. Aí o que está acontecendo? Essas correspondentes bancárias entram em contato com o consumidor. Como tem o número do consumidor, ninguém sabe. Como tem acesso que o consumidor tem esta aposentadoria, ninguém sabe. Afinal, o que consegue, entram em contato com o consumidor, dizendo que o consumidor tem uma correção, um crédito para receber do governo por correção da aposentadoria. Olha só. E que ele vai receber este valor na conta onde ele vai receber a aposentadoria dele e que, portanto, ele precisa enviar uma selfie ali e dizer se concorda ou não para recebimento, e assim o consumidor faz. Induzido ao erro. Ele manda selfie, ele diz sim, que ele, claro, ele quer receber esse dinheiro do governo. Ai, meu Deus, que judiação. E muitas vezes, porque eles têm noção que empréstimos, contratação feita por telefone, por WhatsApp, né, pela internet, ou seja, que seja fora do domicílio, do estabelecimento, o consumidor tem ali o prazo de até 7 dias para cancelar esta compra. Então, às vezes eles entram em contato via WhatsApp, via ligação, mas pede para o consumidor ir até tal correspondente bancário para poder fazer a selfie ali fisicamente, que é o meio. Eles não sabem ler, eles não sabem assinar, mas existe a contratação eletrônica e ele foi lá para quê? Porque ele ia receber um valor de correção da aposentadoria. Enfim, o dinheiro cai na conta. Um tempo depois, o consumidor vê que está recebendo valor menor da aposentadoria. E vai ver, ele está sendo descontado um valor na aposentadoria dele e ele não sabe o que é. Aí ele vai até o PROCON. Poucos vão. Aliás, o maior número hoje de atendimento do PROCON é sobre isso, sobre esses idosos. Mas e os que não vão? Daí a gente solicita os empréstimos, os extratos de histórico de empréstimo consignado e histórico de créditos que ele vai buscar junto ao INSS, e ali a gente toma conhecimento que existe de tal banco, foi feito um empréstimo consignado para ele. O pior é que, muitas vezes, este mesmo banco, esse correspondente bancário, inclui também um empréstimo pessoal, meu Deus, que daí já é descontado na conta do consumidor, e cartões RCC e RMC. Vocês sabem o que é isso? Nos explique então, doutora. Quando você... 45% é a margem do que não pode fazer aí, utilizar do benefício do consumidor. Quando ele vê que o consumidor não tem mais margem para fazer o consignado, eles embutem o empréstimo pessoal. Porque os cartões, os dois cartões, RCC e RMC, também vai entrar um valor na conta do consumidor e mais o empréstimo consignado. E isso daqui, esses 3 itens, é descontado direto no INSS, na fonte. Mas, quando o que sobrou aqui do INSS, eles depositam numa conta, que se chama conta benefício. Aí o fornecedor de má fé, que viu que ele ainda tinha uma margem, que aquele já no consignado ele não tinha mais margem, para dar aquele valor total daquele crédito que ele tinha para receber de correção de aposentadoria,
eles embutem também um empréstimo pessoal que daí é descontado direto na conta do consumidor. A partir deste momento, a vida do consumidor se tornou uma bagunça financeira. Por quê? Depois que ele pagou 3, 4 parcelas deste e nem tomou conhecimento ainda que era um empréstimo. Porque ele tem aquele dinheiro na conta a princípio. Ele tem, porque era um dinheiro que ele ia receber. Depois de 3, 4 parcelas que ele já pagou, judiação deste empréstimo, que ele nem sabia que era empréstimo, algum outro correspondente liga para ele, dizendo que ele tem direito a um refinanciamento. Meu Deus do céu. E que ele pode fazer uma portabilidade deste refinanciamento. Fala para mim, este consumidor sabe o que é refinanciamento? Ele não sabe, gente. Ele nem sabe que ele tinha um empréstimo e que ele vai receber um troco. Ele vai aceitar, Andréia. Ele vai aceitar. Porque ele não tem uma fé. Ele está achando que está tudo correto. E ele aceita. Um bolo. Aí, este banco comprou a dívida que o consumidor nem sabia que tinha com o banco. Neste momento faz uma portabilidade com um troco que cai na conta do consumidor. Aí as parcelas que ele já tinha pago aqui desse empréstimo que ele nem sabia, começa a contar tudo novamente com a portabilidade com troco. Meu Deus do céu, é uma loucura isso. Isso é uma máfia. Isso é uma máfia. O que está acontecendo ali entre bancos, INSS e essas correspondentes bancárias, os nossos governantes têm que se atentar para o que está acontecendo. Eu disse na época, o Flávio Dino, o ministro, vai haver suicídio coletivo destes idosos. Era o único dinheiro, eles contavam com essa aposentadoria. O empréstimo consignado é legal? É, mas não do modo que está sendo feito, Andréia. Isso é um crime. Aí, o que o PROCON, com muita análise, porque sou eu que atendo esses idosos, porque são casos muito complexos, para a gente descobrir tudo o que aconteceu, se a gente não consegue cancelar isso na via administrativa, o consumidor, o banco vai ser multado, mas ele precisa continuar na via judicial. Ele não tem dinheiro para pagar advogado. Meu Deus do céu. Aí ele vai para o juizado especial sem advogado. O advogado aparece com 2 advogados. Ele não ganha. Ele não ganha porque não tem ninguém para defender ele. Porque nós não temos uma defensoria pública dentro do município de Foz do Iguaçu que atenda direito do consumidor. Então é só o PROCON. Então, sabe, eu já falei com o secretário de Justiça do Estado do Paraná sobre isso, que precisava ter, sim, uma defensoria pública do direito do consumidor para os casos que o PROCON não conseguir resolver via administrativa, ser encaminhado para a Justiça com esse defensor público. Ele não está mentindo. A gente comprovou que houve essa enganação. Só que existe o contrato, sim. Existe o contrato. Ele amarra aquele consumidor de uma tal forma... De uma tal forma, existe o contrato, sim, porque o consumidor fez a selfie, tudo certinho, mas achando que era um dinheiro que ele ia receber de uma correção de juros de aposentadoria. São os hipossuficientes. Totalmente hipervulneráveis. Doutora, outro processo aí nesse contexto aí dos golpes e dessas, podemos dizer assim, dessas enganações, é a questão de solucionadores de algumas dívidas. Explica um pouquinho para a gente o que está acontecendo dessas empresas que se prestam a esse serviço de ajudar quem tem dívida. O que acontece nesse processo? Não existe milagre. Se tem algum fornecedor te oferecendo um milagre para redução de juros, não acredite. Consumidor, se você tiver uma dívida financeira, você
financiou um carro. E você não está conseguindo arcar com esse financiamento, você está pagando corretamente, mas você queria fazer um acordo para reduzir esses juros. Ou você está com dívida, parcelas atrasadas, porque você não está conseguindo pagar, pelo amor de Deus. Não coloque um terceiro para intermediar essa negociação. Vá você, pessoalmente, entre em contato com a financeira e tenta negociar você mesmo essa dívida. O que está acontecendo em Foz do Iguaçu, no Brasil todo, é que o consumidor coloca esta decisão de intermediar essa negociação de dívida para um terceiro. Esse terceiro pede para ele, se ele não tiver em dívida com a financeira, pede para ele parar de pagar as parcelas. E pede para ele esconder o bem que ele financiou, moto, carro. Um veículo. Por quê? Ele vai sofrer busca e apreensão. Só que eles não alertam nada disso, eles só pedem para o consumidor parar de pagar o financiamento e esconder o carro. E cobram um honorário altíssimo do consumidor. Então, agora o consumidor tinha uma dívida com a financeira e agora tem outra dívida com quem ele contratou para negociar essa dívida. E não foi ele mesmo fazer a negociação com o banco. Então, a maior parte dos casos, o que acontece? Não há uma prestação de serviço deste terceiro, o consumidor sofre a busca e apreensão. Nossa Senhora. Do bem, ele perde isso e daí ele fica sem nada. E tem aqui para o terceiro para pagar. E fica com a dívida. E fica com a dívida com o banco. Ou ele vê que passaram meses, anos, e o terceiro não conseguiu negociar a dívida. Ele está vendo, ele está pagando tudo certinho, mas ele está vendo que ele não aguenta mais e ele está prestes a ter que parar e vai perder o veículo. O que ele faz? Ele vai direto no banco e ele consegue fazer o consumidor acordo diretamente com a financeira. Exatamente, uma parcela mais baixa. Só que daí ele faz aqui, mas o terceiro quer receber os honorários. Que não deve ser pouco. Não. Então, consumidor, você tem uma dívida, está lá, está aqui na verdade. Em 2021 foi inserido, a partir do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, soluções de superendividamento. Se você está prestes a entrar num superendividamento por causa desses financiamentos, entra com um pedido junto com a financeira para tentar um acordo. O consumidor ele não quer entrar na condição de superendividado, mas faça isso diretamente primeiro com o fornecedor do financiamento. Tenta você, depois você pode ir judicial. Porque é seu direito. Você não pode entrar em superendividamento. Você estava pagando tudo certinho. Mas hoje em dia tá tudo tão difícil que, de repente, ali o consumidor acabou se apertando. Enfim, né? Tem muitas justificativas. Ninguém quer passar por mal pagador. Mas ele tem que ir na fonte correta, André. Na fonte certa, André. Exatamente. Doutora, são muitos desafios do PROCON aqui em Foz do Iguaçu, tem muito trabalho pela frente. Qual é a mensagem que a senhora deixaria para os consumidores hoje, com tantos golpes, com tanta enganação, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e os órgãos não conseguindo atender, porque realmente a gente percebe que é um crescimento exagerado todos os dias? Sim. É o dever de cautela, prudência. Se precaver de qualquer problema, porque depois você vai precisar de uma via administrativa para te defender. Se a via administrativa não conseguiu, porque o PROCON é um órgão conciliador, né? Ele não é um órgão de condenação como é o Poder Judiciário. Então, muitas das vezes, o PROCON, diante das provas que o consumidor teve da sua alegação, o PROCON viu
que o consumidor foi lesado. Só que o fornecedor não quis conciliar. Aí, claro, isso vai ser aberto processo administrativo, o fornecedor vai ser multado. Só que o consumidor vai ter que ir agora via judicial, para ele não desistir de lutar pelo seu direito. Então, tudo isso pode ser evitado com o poder de prevenção. Tudo que o consumidor for fazer, ele tem que se precaver. Alguém ligou para ele oferecendo alguma coisa, ele vai tomar toda a precaução. O que do que se trata, manda indícios. Não informar documentos, nunca. Não informar dados, não informar documento. Gerente de banco não vai te ligar. Gerente de banco não vai cobrar uma dívida pelo WhatsApp. Enfim, em toda relação, você vai pagar uma conta de luz pelo site, procure ir no site oficial da Copel. Você vai pagar uma conta de água pelo site, vai na fonte, vai no site oficial. Vai fazer uma compra online, veja, né? Os dados desse fornecedor, a procedência, pelo amor de Deus, cartão de crédito, é muito assunto, cartão de crédito por aproximação. Minha dica para o consumidor, bloqueie esta questão. Claro que é o consumidor que vai saber se ele quer ou não, mas está tendo muito problema também com a aproximação de cartão de crédito. Você perde o seu cartão de crédito, ou você perde o seu cartão de débito, Nossa, que tem problemão. Essa questão aí da aproximação. Já foi. Quantas horas você vai notar que você perdeu o cartão? Então é o seguinte, é uma opção do consumidor. Eu fui lá no banco, no meu aplicativo, e eu bloqueei os meus 2 cartões para não ter aproximação. Porque se eu perder, eu tenho prazo para ir até entrar no site e bloquear aquele cartão. Exatamente. E se tem aproximação, já só foi. Deus sabe o que acontece. É muito rápido. Então, assim, é precaução, André. Tudo é precaução. O consumidor, hoje, ele precisa entender que, olha só, 4.700 tentativas de golpe por hora. Isso por telefone, isso gente chegando na sua casa para vender coisas, isso na rede social, isso nos teus compromissos de financeiras que daí fazem, né, entra aí esses golpistas e fraudam os boletos que você sempre pagou de boa fé. Então, bancos, né, instituições financeiras, qualquer fornecedor que tenha o poder de gerir boletos, se o consumidor tomou todos esses cuidados e mesmo assim caiu no golpe, o banco é responsabilizado e o fornecedor que gerou o boleto também porque ele tem que criar mecanismo anti-golpe, anti-fraude. E daí o consumidor tem que, infelizmente, procurar a justiça para poder assegurar o direito dele e tentar perder o menos possível. Mesmo assim, às vezes, não consegue. Mas o que não pode é o consumidor desistir. No PROCON, a gente tem a cartilha do idoso, que a gente explica para o idoso. Pelo amor de Deus, não atenda a ligação, não faça nada por WhatsApp. Tem a cartilha do consumidor, que também tem todas as explicações aqui dos direitos e deveres do consumidor. E ainda tem, Andréia, a cartilha do consumidor mirim. Olha que bacana. As crianças que vão até no PROCON com os pais, a gente passa, tá vendo? Tem que ter todas essas informações. O PROCON também fornece o Código de Defesa do Consumidor para o consumidor que vai até o PROCON. Entendeu? São poucos artigos. O consumidor tem que começar a estudar. Vamos estudar o direito do consumidor? Doutora, do jeito que tá, a gente tem que voltar a estudar mesmo, né? E não esqueça que o PROCON, ele atende fisicamente para os consumidores que não conseguem acessar o site, né, para fazer uma reclamação no nosso site, na página da prefeitura, mas então fica para os idosos e os consumidores que não têm esse acesso aí ao mundo digital.
Mas os demais consumidores, ele pode acessar a página da Prefeitura, www.pmfi.pr.gov.br. Lá tem o nosso PROCON online. Ali ele vai juntar toda a documentação que ele teria que juntar se fosse fisicamente. Todas as provas da alegação, né, da lesão dele, do que ele sofreu, documentos pessoais, comprovante de residência, porque o PROCON é municipal. O PROCON vai abrir essa reclamação, vai notificar o fornecedor. E o fornecedor tem, a partir da data da notificação, de 10 a 20 dias para responder. Tá? Nós temos o PROCON, o telefone 2105-8700. E a gente vai pedir para o nosso editor colocar todos esses contatos aí na tela. E tem o WhatsApp, né, que as dúvidas também são tiradas. A Ricarda responde com toda a competência do mundo dentro, para ver se o consumidor tem ou não direito, né? Se tem caso que não tem como resolver via administrativa, já é judicial, e a Ricarda passa todas essas informações. Então, o WhatsApp é 45998200235. E ainda tem, né, a plataforma consumidor.gov.br, que essa plataforma é federal e que aqui estão todos os fornecedores, bancos, telefonias, grandes redes de lojas, né? Então, só que só não tem os consumidores nossos aqui locais, mas de grande rede está tudo aqui. O que não pode é a gente dar cada vez mais oportunidade para esses crimes, golpes acontecerem. Tá com problema na sua aposentadoria? Entre com ação na Justiça Federal contra o INSS. Tem descontos de associação dentro do benefício do aposentado sem autorização nenhuma. Que absurdo. Mas o INSS está fazendo esse desconto. Então, o consumidor, o idoso, os netos dele, os filhos dele, tem que se atentar. Porque estes idosos, nós estamos aqui hoje por causa deles. Exatamente. Então, é humanamente contraditório hoje a gente não dar essa proteção aos idosos. Mas tem que ser uma proteção de humanidade, humanizado. Entrar nessa situação, de fato, dessa parcela da população que ela está esquecida perante os governantes do nosso Brasil. Infelizmente. Doutora Claudineia Pliasecos, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco aqui no Fala Cinecoff. Tem muita coisa para falar ainda. Muitos assuntos. Fica para uma aqui. Outra oportunidade, que a senhora já está convidada. E a gente agradece mais uma vez esse bate-papo, essas preciosíssimas informações para que a população comece a pensar um pouquinho, repensar também algumas ações e se cuidar um pouquinho mais. Obrigada, doutora. Obrigada a você pela oportunidade. E o consumidor, ele tem o direito de se proteger, se precaver. Quando isso passar foi lesado esse direito, ele precisa se defender, seja na via administrativa ou pela via judicial. PROCON está à disposição sempre. Isso aí. E o Fala Cinecoff podcast dessa semana vai ficando por aqui. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais oficiais aqui do Cinecoff para acompanhar todas as novidades da semana. Até lá, tchau!